Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Falar um pouco do irmão Félix, da irmã Socorro, dos meus pais, é muito prazeroso falar, né? Sobre a vida deles. O que falar deles nesses 50 anos é que eles são um casal exemplar. Como foi lido aqui nessa noite, em 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. E desde criança, essas três características foram características que foram presentes no dia a dia, no casamento dessas duas pessoas maravilhosas, a qual Deus nos deu a oportunidade de fazer parte da vida dela. A gente como filho, como gênero, como netos, vocês como amigos, irmãos em Cristo. Esse casal, eles são um casal exemplar. É um casal ao qual a gente se espelha todos os dias, para que no dia a dia a gente possa também estar galgando, chegar nos 50 anos de casado. Amém? Então, eu não tenho muito o que falar, assim, né, mais do que isso, mas eu gostaria de cantar um louvor, a qual eu acho que faz muito parte eu acho que vai fazer parte, vai retratar bem a história deles. Eu também faço parte dessa família há 30 anos. Sou casado há 30 anos com eles, me sinto filho deles, toda vida me receberam bem. Eu agradeço a Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade de estar aqui comemorando 50 anos de casado deles, né? Eu quero dizer para vocês que eu sou o genro que eles querem mais bem, porque as outras três são novas, mas que amo eles também. E tem a minha esposa aqui que, através dela, através da dona Socorro, aceitei Jesus como um Salvador. E eu só que tenho uma coisa a agradecer. Eu sou de Morada Nova, pastor Sofrão, um abraço aqui para o pastor. E também sou do Ministério da Família, sou coordenador do Ministério da Família, a qual é muito difícil a gente comemorar 50 anos de casado, mesmo sendo evangélico, porque as ideologias de gêneros, as redes sociais atrapalham muito, né? A gente sabe disso. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus grande, que veio para nos proteger os casais. O Jó é o livro mais antigo da Bíblia, diz os estudiosos. Mas Satanás, quando foi permitido que de todos os bens de Jó, mas Deus disse a ele: só não pula na vida dele. E carne da mesma carne. Então Satanás entendeu que não ia punir na vida dele, nem ia punir na vida da esposa dele. Vocês entenderam? Os filhos, os animais, tudo foi de água abaixo. Mas mesmo a esposa dizendo: deixa-se Deus. Mas Satanás não teve coragem de punir na vida da esposa, porque ali é só carne. Então isso é maravilhoso. Deus é bondoso, é fiel, grande e misericordioso. Que Deus abençoe todo o casal, que siga o exemplo de Dona Socorro, que siga o exemplo do Félix. Eu estou andando para isso, para seguir o exemplo em nome de Jesus, de chegar aos 50 anos de casado, viu? E vocês estão todos conquistados, viu? Pronto, está aí toda essa coisa. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço pela oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o pastor Oswaldo e toda a congregação que vive com ele de nós. Amém? Amados e queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por tão grande a oportunidade de estar aqui nesta noite para junto louvar, adorar, glorificar
servir ao Senhor na grandeza e na beleza da santidade do Senhor nosso Deus. Vamos ficar orando, pedindo para que o Espírito de Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. No primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar no capítulo 2 que Deus criou céu, terra, mar e todas as coisas Deus o criou. Os animais do campo, as aves do céu e tudo quanto Deus fez, a Bíblia diz que Deus admirou, achou muito importante. E depois que Deus criou todas as coisas, aí Deus achou de bem fazer o quê? O homem. E entre todas as coisas que Deus o fez, o que ele mais amou, quem foi, irmãos? O homem. Ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja Deus. E Deus fez o jardim e colocou lá Adão. E a Bíblia diz que Deus viu que todos os animais tinham se casado. E aquilo Deus amou, admirou. Depois Deus viu que não, aí Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e colocou lá no jardim. E depois Deus viu que não era bom que o homem tivesse sono. Louvado seja Deus. E Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Ele adormeceu. E a Bíblia diz que Deus tirou uma das suas costelas. E da costela que Deus o tomou do homem, sozinho, formou a mulher, tornando do sono. Quando ele acorda, do seu lado estava a mulher. E diz no versículo 18, Louvado seja Deus. disse assim, ó, e disse-lhe o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Despertando do sono, ele viu que não estava só. Aí ele disse assim: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Foi chamada varomba, porquanto do varão foi tomado. E a Bíblia diz que eles passaram a viver no jardim. E Deus disse que eles iam cuidar do jardim. Louvado seja Deus. Deu a liberdade que eles cuidassem. E poderia se alimentar de todos os frutos, menos daquele que estava
no meio do jardim. Aleluia. Desse vocês não podem comer. Certamente, se vocês comer, certamente vocês morrerão. E assim deu a ordem. Todas as tardes, Deus vinha no jardim e visitava e conversava com eles. E certa oportunidade, a mulher deu uma saída lá pelo jardim e naquela árvore surgiu uma serpente. E a Bíblia diz que vendo o fruto, Eva o desejou. Daquele fruto que Deus disse: olha, vocês não podem comer. Certamente ela se assustou com a serpente, né? Mas ouvindo a voz da serpente, se aproximou do fruto, o tirou. E a serpente disse que Deus não queria que eles comessem, porque certamente eles iam ter conhecimento assim como Deus. Aí a Bíblia diz que ela comeu do fruto, certamente normal, né? E levou para o seu marido. Levando para o marido, ele disse: não, eu não posso comer. Deus falou que nós não comêssemos desse fruto. Certamente ela disse: mas eu comi, foi normal. Aí a Bíblia diz que ela comeu e deu a Adão, e ele comeu o fruto. Quando eles comem do fruto, o que eles perceberam? Eles perceberam que estavam nus. Chegando o horário de Deus o visitar, quando Deus entra no jardim, ele chamou. Ele chamou por quê? Sabe o Senhor? Adão. Aleluia. E ele não respondeu. Primeira, segunda, na terceira vez, agora as irmãs. O que ele respondeu? Estou escondido. Aí Deus disse: quem te mostraste quem estava nu? Não foi? A mulher que tu me deste. Louvado seja Deus. Mulher, por que tu fizeste isso? Senhor, a serpente me enganou. Por que fizeste isso, serpente? Colocarei inimizade entre tu e o homem. Certamente tu ferirás o calcanhar. Mas aí a ordem de Deus, que não perde para ninguém, disse que da semente da mulher nasceria, irmã Galera, a cabeça da serpente. Mas Deus deu uma ordem pesada. Que agora o homem vai viver de quê? Do suor. E tu, mulher, vai sentir a maior dor que a dor do pai. Serpente vai ver do pó se arrastar. Foi a ordem de Deus. Manda um anjo expulso do jardim. Coloca lá com a espada desembainhada. Agora entrou a guerra. Para sobreviver.
Porque desde o início, a raiva de Satanás, porque contra a família, porque se não fosse a família, não havia sociedade. Se não fosse a família, não haveria igreja. Aí Deus deu uma promessa, e da semente da mulher nasceriam, aí Cristo nasceu, e aí está a situação dos nossos dias. Mas mesmo assim, Deus dá uma ordem que não é fácil. Não. Nós ouvimos aí o nosso irmão falar, né? Aí o que é que Deus faz? No versículo 22, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou-lhe uma mulher e tornou-lhe Adão. E disse a Adão: esse é osso dos teus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Aleluia. Porquanto deixe o varão seu pai, sua mãe, e apegue a sua mulher, e será uma só carne. Aleluia. Eu sempre gosto de dizer assim, ó. Primeiro, a salvação. Salvação não tem preço. Louvado seja Deus. De modo nenhum. Salvação não tem preço. Então, em primeiro lugar, a salvação. Segundo, a saúde. Porque se você não tiver saúde, tem gente que não tem nem prazer de viver. Não é? Aí vem a terceira coisa para as irmãs. O que é? Eu sempre vou te dizer. Aleluia. Primeiro é salvação, saúde, e terceiro, o casamento. Aleluia. Terceiro, o casamento. Você vê que a Bíblia diz: aquilo que uniu Deus, faça o quê? Não separa o homem. Então nós estamos aqui diante de um casal que certamente não foi fácil. Não. Do início até hoje. Aleluia. Não foi fácil. De forma nenhuma. Eu tenho certeza que a irmã chorou muitas vezes. Imagine o coração desse homem. Porque hoje, nos nossos dias, tem vezes que há mais divórcio do que casamento. Por qual razão? Porque tem pessoas que casam pela beleza. A mulher, aí a beleza não segura o casamento. E tantas outras coisas que nós vamos falar, nós vamos longe, não segura o casamento. Porque alguém escolhe pelos olhos, e às vezes não dá certo. Como crente, tem que orar, colocar em prova, para poder esse matrimônio se realize no plano e na vontade de Deus. Imagine que no primeiro milagre de Jesus, se aquele casal não tivesse convidado Jesus, pense o tamanho da decepção que aquele casal tinha passado, ou daquelas famílias.
Quando alguém chega para Jesus, para Maria, mãe de Jesus, e disse: faltou vinho. Louvado seja Deus. Ela vai até o seu filho e disse: meu filho, faltou vinho. Ele disse: mas o que tenho eu contigo, mulher? Tem gente que nem entende, porque a vida é cheia de processo, de dificuldade. Mas mesmo assim, ele disse: manda eles colocar a água nas talhas e depois levar à mesa. Era conhecido que o melhor vinho era o primeiro. E o Dona Festa disse: interessante, o primeiro vinho sempre é o primeiro, e esse porque veio o último. Não sabia ele que Jesus estava na festa e que realizou o primeiro milagre em um casamento. Porque realmente um casamento, ou a convivência dos dois, precisa haver o temor de Deus, né? Suportar a vida dois, que às vezes não é fácil, hein? Não é. Porquanto lá em Provérbios está escrito, no capítulo 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a todo destrói com as próprias mãos. Porque nem todo dia é rosa, não. Às vezes pode chegar na casa de um casal que eles dois estão satisfeitos com a vida, com os filhos, com a família, com amigos. Mas tem dia que a coisa é difícil. Primeiro o homem queria dar o melhor à esposa, mas não conseguiu. Trabalhou, lutou, o salário parece que não deu. Se a mulher for inteligente, recebe o marido, consola, não sei como é que trata, se é meu bem, se é meu amor, minha filha, meu filho, vai dar certo tudo. E aquilo, os dois vão vencendo com a maior facilidade. Orienta os filhos, ensina o caminho que deve andar. Aprende como sobreviver, porque hoje, irmão, o problema de casamento o que é? É porque tem mulher que quer dar satisfação lá fora. Se ela se trajar ou vestir ou usar conforme o mundo, para ela é uma maravilha. E não é dessa forma. De acordo com a Bíblia, ela tem que estar de acordo com o marido, ou com a própria família. Aí a coisa caminha bem. Com o temor que existe na mulher ou no homem, aí a coisa caminha bem. Deus abençoa de maneira poderosa, porque é uma ordem de Deus, é um plano de Deus. Aí Deus trabalha de maneira gloriosa. Para isso, Deus não tirou a primeira costela do homem para que a mulher não mangasse, mas também não tirou a última para que fosse escrava do marido. Não. A melhor coisa é sentar
conversar, planejar, aí a coisa vai. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele escolheu uma mulher que sabe que deu certo com a sua natureza. E esta mulher, ela sabe consolar o marido. Da mesma forma, se realmente ele tem o temor, o conhecimento de Deus, ele tenta nas aflições da vida, nas lutas, ele sabe como consolar, trazer uma palavra, ser amigo, companheiro, irmão. É um céu na terra. Se realmente o homem é uma pessoa de Deus, temente a Deus, e a mulher, ela é realmente uma serva de Deus, sonha com os pensamentos do marido. Eu sempre gosto de falar na igreja, lá em casa nós éramos 9, e se nós chegássemos, mamãe, eu quero almoçar. Seu pai não chegou. Você quer almoçar? Tem que ir lá, faça seu prato. Agora, não tire o pedaço que seu pai gosta. Já pensou? Se a mistura era pouca, se ele estivesse na mesa, a mãe traz uns pedacinhos melhor para ele, e ele dizia: vamos tirar. A gente não tirava. Se ele quisesse, ele tirasse e botasse o nosso prato. Porque ela tinha cuidado nele. Eu, na Lúcia, não está aqui, não pode vir. Nós temos 44 anos de casado. Nunca discuti. Mas se perguntar, houve alguma coisa que o senhor não gostou? Aconteceu. E ela tentar organizar, ajeitar. Primeiro que eu escolhi uma mulher que era obediente muito aos pais. Ele viajava, o pai, a mãe dela viajava, tinha 10 irmãos. Se ela ficasse, todos os irmãos dela obedeciam a ela, sem briga, sem nada. E eu vi que cuidava dos irmãos, os pais podiam viajar. Agora, se ela viajasse, os filhos, os irmãos choravam. Era a mãe dela da família. Então, Deus abençoou, certo? Tia, tem 5 filhos. Meus irmãos já aqui no quarto, deixa eu sozinho aqui orando. Cuide dos meninos, ajeitou o almoço. Fizesse qualquer barulho, na hora. Teu pai na hora. E assim, até aqui Deus tem nos abençoado. Se tivesse triste alguma coisa, porque ser pastor não é fácil. Às vezes alguém pensa que ser pastor é bonito.
Mas pela misericórdia de Deus, a gente tenta cuidar dos irmãos sem pensar muito em dinheiro. Certo? Aí, às vezes, passar por dificuldade, eu andei 13 anos de bicicleta. Andava 10 léguas por semana. Saía segunda, só chegava sexta-feira. Na época, Ana Lúcia, precisava de uma coisinha, uma mercearia, nessa época não havia mercantil, você vai lá, chega a ser o irmão, pagar a hora. Assim nós passamos a viver diante das dificuldades. Não é? Não saía sem dizer para onde, sentava, conversava, orava, para que tudo fosse na direção de Deus. Por isso que eu fiz questão de ouvir o filho e ouvir o genro. Porque às vezes alguém, eu amava tanto a papai, na hora que o caixão está no céu, o amor. Mas, bom, eu conheço um testemunho, permita-me, de um pai que tinha só um filho, e o menino tinha 17 anos. E aquele pai disse que tinha vontade de sentar ele na perna, abraçar, beijar e dizer: meu filho, papai me ama. Mas no mesmo instante, até parece uma história lá de Lucas capítulo 15, daquele filho para embora. Aí ele dizia: mas ele era um rapazinho, se eu abraçar, beijar, o que alguém vai dizer? Aí o menino morreu. Quando estava na igreja, o pastor ele disse: eu sei, meu filho, que você não me ouça mais, mas eu gostaria tanto de lhe dizer que papai lhe ama. Aí ele mesmo dizia: mas é verdade, ele não vai me ouvir. Então eu sou muito de acordo, filho, filha, neto, abraçar, beijar e dizer: eu te amo. Por isso que há um versículo que toda a Bíblia eu amo, mas João 15 e o versículo 9, Jesus disse assim: o Pai me amou e eu amei a vós, permanecei no meu amor. Eu sei que mesmo diante das lutas, uma vez eu ia com 4 irmãos no carro e surgiu assim um assunto que meio para muito, não era muito bom, mas Deus de dar disse assim: eu, se um dia chegar o meu dia de morrer, eu quero morrer primeiro que isso. Aí o outro dizia: eu também. Chão graça, estava naquela conversa. Quando chegamos, a esposa tinha saído da igreja, estava a turma lá. Aí eu perguntei a ele: se fosse para casar, vocês casariam com a mesma esposa? Aí ele disse: eu casaria. Eu também. Sei que todo mundo achou graça. Mas quando chegamos de frente à igreja, as irmãs estavam, eu perguntei a uma delas: se fosse para casar, você casaria com o mesmo marido? Aí uma delas disse: Deus me livre.
Aí ele disse assim: mulher, você fosse para casar outra vez, eu casaria com você. O quanto aquele homem amava aquela pessoa. Depois ela disse: não, me desculpe, foi uma brincadeira, eu casaria. Não vale mais. Aleluia. Né? Né? Então, meus amados irmãos, diz aqui em Efésios, para nós já concluir, diz assim, ó, é isso aqui que alguém tem dificuldade de guardar. Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele disse assim, ó: vós, mulher, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque realmente o casamento, você tem que abrir mão de muitas coisas, tanto para ser feliz e fazer a mulher feliz. Aleluia. Né? Hoje nós vemos muita gente que, quando o homem envelhece, faz um quartinho lá no fundo do quintal. Aí bota lá. Ainda ele não dá trabalho. Mas realmente quem ama sofre. Quem ama zela. Quem ama cuida. Não é? E para isso é que Paulo disse que existe o primeiro mandamento com promessa. Deixa eu perguntar o Marcos. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Porque existe o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Aleluia. Primeiro mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Mas existe o primeiro mandamento com promessa. Qual é ele? Qual é? Honra ou ama teu pai, tua mãe, e os teus dias serão acrescentados. Hoje, a quantidade de morte de adolescentes são de pessoas que não se sujeitaram. Os pais fizeram amizade lá fora, pensando que lá tinha amigo. E amigo, eu sempre digo assim, ó, amigo da filha, quem é? A mãe. Deixa eu responder. A mãe. A mãe, ela chora, suporta, morre pelo filho. Vai ser a Deus. Quem deve ser amigo do pai? Filho. Se eles obedecessem a palavra, irmão, nós tinha a quantidade de jovens nos nossos dias que morrem, que deixam os pais numa situação, porque eu tenho um irmão que ainda hoje já está com 17 anos, ainda dorme com os também. A mãe a mesma coisa, porque o que ele queria, os pais não queriam, mas fizeram o gosto dele e por fim não deu certo. Pense o sofrimento, principalmente que era filho dele. Mas que Deus ajude nós a ser suprimidos, porque
ser obediente não tem idade. Não. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrifício. Não tem pessoas que deixam de orar na igreja, eu quero orar lá no monte. Aí às vezes eu fico na minha para a igreja. Aqui é mais fácil de que muitas vezes você subir uma serra para orar. Não é que seja proibido orar. Não. Aí aqui diz assim, ó. É fácil isso aqui, ó. Vós, mulher, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. É fácil o marido dizer, não quero ser não. Eu mesmo tenho dizendo que a esposa usou um perfume que eu não gostei. No início do casamento. Eu disse, dá para trocar esse perfume? Mas eu gosto tanto. Eu digo, mas eu não gostei. Eu lhe dou o dinheiro, você compra um melhor, mais cheiroso. E graças a Deus deu certo. Mas dizer que é fácil, não. É por isso que muito casamento não dá certo, porque ela quer fazer coisa que o marido não concorda. Entendeu? Não vai, não dá. Aí fica brigando, se desgostando, e o que Satanás quer é que não dê certo mesmo. Entendeu como é? Aí vamos continuar aqui, ó. Como ao Senhor você saber qual é o plano e a vontade de Deus. E eu conheço pessoas que dizem, a minha esposa adivinha desse pensamento. Meu marido, olha, eu tenho um marido que me ajuda, adivinha meus pensamentos. Não é? Aí vamos olhar aqui, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher. É? Meu Deus. É fácil, né? Eu sempre gosto de dizer, alguém sabe o que é a irmã dele aqui? Alguém sabe? Tem várias coisas, mas vamos dizer uma. Eu vou dizer, essa mulher é a coroa desse homem. E para que é a coroa? A coroa, a irmã é a coroa desse marido. E sabe qual é a glória desse homem? Que é dos filhos. A glória da coroa dele é dos filhos. O filho que ama o pai zela a satisfação. O meu pai, ele pegava os 5 filhos e uma vez por mês ele dizia, vamos ali dar uma voltinha no centro da cidade, aqui na cidade. E nós na frente e nós atrás. E desconfiado. Às vezes brincava com alguém brincava com ele, quando olhava para lá. Aí sabe o que é que eles diziam? Filho de seu auxílio. Nunca andou brincando, não era rico, mas tinha um nome. Né? Deus era misericordioso. Então ele disse aqui, porque o marido é a cabeça da mulher. Assim
Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do povo. Isso aqui é zelo, é cuidar. Certo? Quem faz isso aqui, irmão, fica como diz o Salmo 1 e o versículo 3. Quem é que lembra o que aqui diz? É como uma árvore plantada junto de um ribeiro de água. Aleluia. Dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Entendeu como é importante? Então que Deus nos dê graça, que nós tornamos exemplo de quem? Dos filhos. Aleluia. Não é? Glorificado seja Deus. Aí aqui vamos continuar para terminar. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher em tudo ser sujeito. É aí, por isso que as coisas não dão certo, porque se você tem direito, eu tenho também. Se um grita, o outro disse, eu grito mais alto. Ainda ontem à noite, eu estive numa localidade que, conversando a respeito de casal, ele disse, se ela gritou mais alto, eu grito mais alto que ela. Mas é muito bom quando os dois são prudentes. Aprende a ouvir, suportar. Eu sei que não é fácil. Aí diz aqui, ó. Vós, marido, amai a vossa mulher. Se Lúcia estivesse aqui, que é minha esposa, eu não sou de muito elogiando, dizendo não. Mas de quando eu comecei com ela, para os dias atuais, eu quero dizer que eu amo mais do que quando começou. Agora por quê? Porque ela tem cuidado de mim. Tá? E a forma que ela ama as filhas, os filhos, hoje nós estamos com um netinho, que tem 1 ano e 7 meses. Marta Lê, acho que já deve conhecer. É amigo do pai do menino. A gente viaja, mas ele não sabe, tem que deixar a porta do quarto aberta. Porque na hora que ele levanta, vovó, e a avó passa mais um dia todo dentro do quarto dele. Catalidade, a filha que está fazendo as coisas em casa, e ele é pegado demais com a avó. Certo? Eu viajei, cheguei para quase 6 horas. Quando eu fui chegando, ele me viu, ele. Então, irmão, é algo divino quando nós zelamos e cuidamos. Eu não entendo como é que tem marido que julguei com a esposa, não. Botar gravado, você tem vergonha? Agora, para isso você também tem que zelar, cuidar. Eu sei que tem dia, momento, que a gente é enjoado. É ou não é? É, irmão? Não é verdade? Mas a gente dá uma voltinha por ali, passa aquela
Eu nem sabia que eu tinha uma esposa tão boa. Eita, mistério. Então que Deus ajude-nos de graça, não é? Que saímos daqui, porque esta palavra, para esse casal de 50 anos de idade, de vida, os dois, eu tenho certeza que ela poderia orientar a maioria das irmãs aqui. E talvez se ela contasse as dificuldades, a senhora passou por tudo isso, é porque o marido era ruim, é porque as coisas eram difíceis na época. Quando eu fui para o campo, irmão, para o campo a extensão era grande, era pouco pastor. Eu fui para o campo que o pastor entregou, porque não sustentava ele, a esposa e uma filha de 9 anos. Aí eu cheguei lá com Osguel, com 29 dias de nascido. Ele não está aqui, eu posso dizer. A coisa era tão difícil. E sabe qual era o carro dele? Uma caixa de papel. Aí Dona Lúcia pegava uns coelhinhos e botava no sol. E pela grande misericórdia de Deus, Deus cuidou. Alguém às vezes acreditar. Mas são 43 anos de ministério. Eu disse as pessoas nesses dias conversando que se o pastor tivesse condição, Deus desse condição ao pastor de irritar, a primeira coisa que ele fazia era deixar a igreja. Já disse, pastor, não, vou cuidar. Foi em outra coisa, em outra área, porque não é fácil. É por isso que muitas vezes eu de joelho e dando a luz, intercedendo pela igreja. Alguém pensa que é fácil, mas não é. Isso quem quer dar de conta do recado. Quem quer segurar um matrimônio. Então vamos concluir. Aí ele disse aqui: vós, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É isso, é por isso que Deus pega a igreja e um casamento, vai fazer com casa, a igreja e o casamento e a família, para poder dar certo, né? Aí o último versículo, olha aqui, ó. Para santificação, purificação da lavagem pela água, isto é, pela palavra. Esta palavra, ela é quem nos sustenta, é quem nos dá força, porque eu sempre gosto de dizer, quase todo mundo, que são 3 que testificam no céu. Primeiro, Deus. Segundo, não acredito, a palavra. Terceiro, o Espírito Santo. Quem é a palavra? Jesus. É por isso que Jesus disse: eu e o Pai são um. Viremos para Ele e faremos nele morada. Que Deus ajude de graça, se até agora, nesse período de 50 anos, fique bem, consegue
A minha tem dificuldade disso aí. Quando eles foram casar, a aliança, ela não tem medo, você não vê, certo? Ela não tem medo, as alianças. Quando a gente assume o compromisso, está assumindo um compromisso que só a morte deve o separar, certo? E até agora Deus tem abençoado os dois, né? E espero em nome de Jesus que eles continuem amando um ao outro. Vamos lá. Esse amor aumentou? O que a senhora me diz? Aleluia. Se fosse hoje, é um novo casamento. Está ano, outro de ouro, isso é muito importante, é bonito, está aqui ao lado do filho, filha, genro, nora, netos. Então aumentou esse amor, tanto pela família como um pelo outro, né? Porque realmente, irmão, olha, eu tenho 4 irmãs. Quando elas ganhavam neném, papai ia deixar a mamãe lá. Agora, ó, é só 15 dias. Não passa de 15 dias. Daqui a 15 dias eu venho lhe buscar. Certo? E a gente honra muito aquilo. Porque o zelo, o cuidado, né? Ama o filho, ama a filha, mas tem que saber que deve amar mais o velho. É verdade? Isso que não é que os filhos sejam uma peça importante. Né? Isso é coisa que a gente não dá nem para pensar. Eu conheço um pastor, ele disse assim, ó, filhos se beijam. Filhos se beijam. Vamos lá, e neto? Faz o quê? Ele gosta de dizer esse pai. Esse neto a gente se lambe. Porque os meus bebês assim, interessante. Papai e mamãe deixam o que os meninos querem, os netos fazem. O mais novo, ele vira a mala e sobe para cima da cama e fica pinotando. 1 ano e 7 meses. Ele disse, interessante. Nós não fazíamos porque papai e mamãe deixavam. Você está entendendo? Mas este amor não pode ser. Então, assim, do Senhor, irmão, o Senhor vai colocar essa aliança renovando esse matrimônio. Dizendo para ela, o Senhor gostaria de diga alguma coisa para ela. Ela me dá a aliança dela e diga como o Senhor deu ela, para a igreja ficar de pé. Até Deus permitir a nossa vida. Diga para ela que ama. Desde a primeira vez que eu vi vocês naquela casa.
que o amor desses filhos, filha, genro, nora, vai aumentar por vocês. Por quê? Porque vocês declararam para ele e para eles que a senhora e ele amam esta família. E eterno Deus, Pai eterno, santo e justo, te louvamos, Senhor, te agradecemos por tão grande a oportunidade desse casal sobreviver 50 anos no seu matrimônio, declarando um ao outro que ama, Senhor. Deus, dá saúde, dá graça, dá poder, dá autoridade, vence por eles com bênçãos do céu. Agora ajuda filhos, filhas, genro, nora, netos. Deus, estende a tuas mãos, que eles continuem sendo abençoados. Abre a janela do céu com saúde, paz, sobrevivência, Deus, e nunca deixa faltar o pão de cada dia. Cuida, Senhor, aqui nessa congregação, no lar, ou por onde eles andarem, que a tua bênção e o milagre seja sobre eles, pois te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, e quem tem fé diz amém.